Olá, sejam bem-vindos à Nova Semente. Nós somos uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia e nós temos um prazer gigantesco de receber a todos vocês para esse momento de reflexão, de adoração, de louvor, para nos aprofundarmos na Palavra de Deus. Seja bem-vindo você que nos acompanha pela internet também. Aqui é a sua casa, sinta-se em casa e que o Espírito de Deus te acompanhe. Nós estamos numa série de reflexões. Essa é uma série atípica, bem diferente das séries que nós temos tido durante todo esse período na Nova Semente, mas essa série é uma série importante. Ela toca em temas importantes da Bíblia, que nos ajudam a compreender de forma mais aprofundada o panorama do grande conflito entre o bem e o mal. O nome dessa série é Guerra e Cruz. E nesta série nós estamos conversando sobre a guerra que começou no céu, mas que impacta diretamente a nossa vida até hoje. Para então darmos continuidade nessa série, e na verdade fazermos o fechamento agora pela manhã, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia junto comigo, no livro do Apocalipse, no capítulo 12, o último livro da Bíblia. Mas o capítulo 12 é o centro teológico do livro do Apocalipse. É aqui que está o que alguns teólogos chamam de a dobradiça, quando se muda as perspectivas. Até agora o livro do Apocalipse cobriu vários momentos, eventos históricos, mas a partir de agora há uma ênfase maior nas profecias vindouras, na escatologia, naquilo que virá a acontecer no futuro. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 12, e nós vamos ler juntos a partir do verso 1, que diz assim: Então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu: um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz a um filho, que governará todas as nações com cetro de ferro. E ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e os seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então, ouvi uma voz forte que bradava pelos céus: finalmente chegou a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusava diante de nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus, porque a terra e o mar, sobre a terra e o mar, porém virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. O verso 13 diz o seguinte: Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao menino. Ela, porém, recebeu 2 asas como as de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então a serpente, com uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher, mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante dos seus filhos, todos os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Eu sei, não é esse tipo de capítulo que você vai ler para os seus filhos antes deles dormirem à noite. Mas
aqui nós temos uma das descrições mais importantes sobre o fechamento da guerra entre o bem e o mal no nosso universo. Este é o segundo, a parte 2 de um sermão só, mas que não daria para pregar num mesmo dia. No último sábado, e você que está nos acompanhando pode acessar e procurar o último sermão, nós temos o que seria a parte 1. Eu não vou me demorar a explicar um monte de coisas que eu expliquei na parte 1. Então você pode retornar lá e se inteirar dessas informações. No último sábado, eu citei a vocês que o livro do Apocalipse tem uma forma específica de ser interpretado. A interpretação do livro depende da sua compreensão dos simbolismos do Antigo Testamento. Lá no verso 1, e aqui no capítulo 12 também, no verso 1 do capítulo 1 e aqui no capítulo 12, nos é apresentada várias vezes a palavra símbolo, dando a ideia de que o livro do Apocalipse ele foi simbolizado a nós, ele foi nos apresentado através de simbologias. Então, não dá para interpretar o livro do Apocalipse levando a literalidade completa, porque o próprio livro nos diz que ele precisa ser devidamente interpretado. Precisamente, o livro mais importante para a interpretação do livro do Apocalipse é um livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Daniel. A devida compreensão do livro do profeta Daniel, bem como dos outros profetas agregados, nos possibilita a compreensão do livro do Apocalipse. Entender o livro do Apocalipse não é simples, mas é possível. E é por isso que talvez alguns de nós nos mantenhamos tão distantes desse livro, porque ele demandaria de nós tempo e energia, porque ele precisa ser escrutinado, ele precisa ser estudado, ele precisa ser cavucado, até entendermos cada um dos simbolismos à luz da palavra de Deus. Então a devida compreensão do livro do Apocalipse passa inevitavelmente por essa compreensão dos símbolos. Na última semana, nós conversamos sobre alguns desses símbolos. A mulher, uma representação do povo de Deus. As dores de parto, uma representação ao sofrimento que o povo de Deus padeceu por muitos anos por conta das perseguições. A agonia da perseguição e a iminência do nascimento do Messias, que é esse filho que nasce da mulher. Nós temos a cena de um dragão, que é o próprio diabo, de acordo com o que o próprio capítulo nos diz. E ele tem cabeças, coroas e chifres, que são representações de poderes políticos, de força política, força civil. Com sua cauda, que é uma representação da mentira e do engano, ele engana 1/3 das estrelas do céu. E no livro do Apocalipse, a estrela é uma referência aos anjos. E então o dragão, o diabo, com o seu engano, que arrastou as estrelas, tenta atacar o povo de Deus. E tenta vencer o Messias, tão logo o Messias nasça. Só que a Bíblia diz que o dragão não teve chances, porque o Messias foi arrebatado ao trono, subiu para assumir sua posição no trono dos céus. E então a mulher fugiu para o deserto e o dragão foi atrás dela. E essa fuga da mulher para o deserto é uma referência ao Êxodo, quando lá no Êxodo Deus liberta o seu povo foge para o deserto. E aí no último sábado a gente citou 2 textos do Antigo Testamento, que a metáfora é exatamente essa. Ele foi levado nas asas da grande águia, que na verdade era uma referência ao poder de Deus em resgatar o seu povo. E então existe a profecia dos 1260 dias ou 1260 anos, que é uma referência ao período de poder político e religioso que ocorreu durante a Idade Média, a partir do ano 538, quando o poder civil é dado ao Papa, até o ano 1798, quando ocorre a prisão do Papa Pio VI pelo general Berthier. E se você assistir o tema da semana passada, isso tudo vai ficar mais claro. Só que nós temos que avançar. E neste momento, ao avançarmos, nós temos uma nova cena à nossa frente, que é a cena de uma guerra. Os 2 últimos eventos que são citados antes de introduzir essa guerra estão no verso 5 e no verso 6.
No verso 5 diz que a mulher deu à luz a um filho que governaria todas as nações com cetro de ferro, que é uma referência ao Messias, ao rei da linhagem de Davi. E ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, ou seja, ele começou a fazer parte do trono celestial, à direita do trono de Deus. No verso 6, o outro evento que nos é narrado é o evento da perseguição, quando o dragão começa a perseguir o povo de Deus e o persegue por esse período de tempo, de 1260 dias ou 1260 anos. A cena seguinte é a cena da guerra no céu. Verso 7. Volta aí os seus olhos. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e os seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então, aqui está a pergunta mais importante da reflexão deste dia. Qual foi o momento temporal que esta guerra aconteceu? Quando essa guerra aconteceu? Quando? A resposta imediata, e talvez mais comum entre os adventistas, é que esta guerra aconteceu antes da criação do mundo, quando o pecado entrou no mundo. E aqui nós temos uma descrição mais ampla dos eventos narrados em Isaías 14 e Ezequiel 28. Então, nós temos normalmente essa impressão. Ao interpretarmos assim, nós estamos olhando para o capítulo 12 de Apocalipse e descrevendo como tendo um hiato. Então, se você tiver com sua Bíblia, do verso 1 ao 6 seria a primeira parte, onde narra ali de Jesus até a Idade Média. No verso 13 a 17, narra da Idade Média, do período dos 1260 anos, até o estabelecimento completo do Ocidente. Ok? É essa a narrativa. Só que no meio disso, do verso 7 ao 12, a interpretação tradicional é que está se referindo à guerra no céu que começou antes da entrada do pecado neste planeta. A guerra lá de Lúcifer no céu. Essa é a interpretação tradicional. Por quê? Porque o verso 7 a 9 parecem descrever perfeitamente os eventos de Ezequiel 28 e Isaías 14. Parecem descrever. Só que eu quero propor uma outra interpretação. Também comum no meio adventista, não brasileiro, mas muito comum e endossado por bons teólogos adventistas. Que é o respeito pela cronologia do próprio capítulo. O capítulo tem sua cronologia. E dentro do capítulo nós temos marcadores temporais que no livro do Apocalipse são importantes para a devida interpretação. Nós temos pelo menos 2 marcadores temporais importantes aqui. Primeiro é uma conjunção grega, que normalmente é traduzida por e. E o segundo marcador temporal é a relação entre o verso 6 e os versos 13 e 14. Vamos dar uma avaliada nisso rapidamente? No verso 7, algumas traduções não vão ter, mas o verso 7, na língua grega, começa com uma conjunção. A conjunção que normalmente é traduzida por e, mas em grego é a conjunção kai. Esta conjunção, ela é usada para ligar expressões, ligar palavras, ligar sentenças. E quando ela começa uma sentença, ela deve ser traduzida por assim, então ou também. Mas ela também pode ser traduzida de outras formas. Sempre essa é uma conjunção que envolve a conexão com a informação que foi dada antes, com a informação que será dada depois. Então perceba, a guerra no céu descrita em Apocalipse 12, versos 7 a 9, ela é conectada aos eventos que a antecedem no capítulo, o versos 5 e 6. Ela é conectada a esses eventos. A tradução talvez pudesse ser: assim houve batalha no céu, ou então houve batalha no céu. E portanto, se tivesse traduzido dessa forma, você pensaria: então é
continuação daquilo que já estava acontecendo até então. Por essa razão, nós precisaríamos interpretar essa batalha no céu como sendo um evento que ocorreu, que precedeu os dois eventos narrados no versos 5 e 6. No verso 5, é narrada a entronização de Jesus, que ocorreu no dia de Pentecostes, quando Jesus ele assume o seu trono e envia o Espírito Santo a nós. E nós sabemos disso porque o próprio apóstolo Pedro, no seu sermão de Atos 2, disse que quando Jesus foi entronizado, enviou o Espírito a nós. E a narrativa, né, ou melhor, os símbolos de Apocalipse 4 e 5, são uma explicação de como foi a entronização de Jesus. Então esse é o primeiro evento do verso 5. No verso 6, o evento narrado é a perseguição contra a igreja. E o período de tempo de 1260 dias, ou 1260 anos, período da Idade Média. Ou seja, essa guerra no céu ocorreu sucedendo ou a entronização de Cristo ou os 1260 anos. Ok? Vocês estão comigo até aqui? Então a guerra no céu aconteceu sucedendo uma dessas duas coisas. Mas lembra da questão dos marcadores temporais? O verso 13 e 14 nos ajuda com isso. Porque o verso 13 e 14 deixam claro que a guerra ocorreu antes dos 1260 anos. Verso 13 diz assim: quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, após a guerra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao menino. Ela também recebeu 2 asas, como de uma grande águia, para que voasse para o lugar preparado para ela no deserto. E ali ela foi sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. E se você assistir à temática da semana passada, eu vou explicar que essa medida de tempo, de 3 tempos e meio, seriam 3 anos e meio e 3 anos e meio de dias numa agenda, num calendário judaico, dariam 1260 dias. Então é a mesma referência do verso 6. O ponto é o seguinte: a guerra no céu, de acordo com o verso 13 e 14, ocorreu antes dos 1260 anos. Mas por causa da conjunção cai, ou e, que existe no verso 7, nós sabemos que é posterior a um dos dois eventos, ou do verso 5 ou do verso 6. Portanto, é mais apropriado entender, de acordo com essa construção toda, de que a guerra no céu ocorreu no momento da entronização de Cristo no trono. Quando ele assume a posição de rei da linhagem de Davi, ocorre essa guerra descrita em Apocalipse, capítulo 12, verso 7 ao verso 9. Deixa eu tentar ser mais claro. Teve 2 guerras no céu. Houve 2 batalhas no céu. A primeira delas é de Ezequiel 28, Isaías 14 e Apocalipse 12, verso 4. Porque no capítulo 12, verso 4, diz que com a sua cauda, com o seu engano, ele levou um terço das estrelas do céu. Ou seja, ele já está fazendo menção a esta primeira guerra, a esse primeiro momento de guerra. Só que nós temos um segundo momento, que ocorre após a cruz de Cristo, após a ressurreição de Jesus, no momento em que Cristo é entronizado e antes da perseguição dos 1260 dias. Então, já que você está com a tua Bíblia aí, vamos tentar se aprofundar nessa construção toda. O verso 7 começa dizendo que então houve batalha no céu. Miguel e seus anjos, e nós sabemos pelo verso 4 que há 2/3 dos anjos do céu, lutaram contra o dragão e seus anjos, 1/3 desses anjos. Nós não temos unanimidade quanto à identidade de Miguel, eu sei disso. Existe muita discussão sobre quem seria de fato Miguel. A palavra Miguel significa quem é como Deus, é uma pergunta retórica. Esse nome aparece 5 vezes na Bíblia, 5 vezes. Primeira vez que ele aparece é Daniel 10, onde ele aparece no verso 13 e no verso 21, e ali ele é apresentado como comandante ou príncipe-chefe dos anjos, é quem comanda os anjos do céu. E no contexto aqui de Daniel, Miguel está lutando contra os reinos da Pérsia e da Grécia, que são apresentados como agentes a serviço de Satanás. Então Miguel está ali no meio desse conflito entre o bem e o mal, na vida desses reis da Pérsia e da Grécia.
Em Daniel 12, verso 1, o nome Miguel aparece novamente. E ele é apresentado como o grande príncipe, o defensor dos filhos de Deus. Em Judas, que só tem um capítulo, ele aparece no verso 9. Quando ele é apresentado como sendo um arcanjo, que significa na Bíblia chefe ou superior dos anjos, aquele que governa os anjos, o arcanjo. Então Miguel é o arcanjo. A palavra arcanjo só aparece 2 vezes na Bíblia. Uma aqui em Judas 9, e a outra vez que a palavra arcanjo aparece na Bíblia é em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a volta de Jesus, e quando Jesus voltar, o arcanjo vai bradar, e por conta do bradar do arcanjo, todos que morreram em Cristo ressuscitam. Ok? Então só tem 2 vezes que a palavra arcanjo aparece na Bíblia. Então esse arcanjo é um ser importante, não é? O ponto é que em João capítulo 5, verso 28, Jesus diz que quem vai dar a ordem para a ressurreição é Ele mesmo, o Filho do Homem. Isso indica que esse arcanjo deve ser uma das manifestações de Cristo. Dessa vez, Jesus ele não encarna, mas ele assume um posto de comandante dos exércitos angelicais. Seria uma possibilidade de que Miguel fosse um dos nomes de Cristo. No verso 10, deixa isso um pouco mais claro. Porque no verso 10 de Apocalipse 12, diz que finalmente chegou a nossa salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Vejam, esses são conceitos muito vitais para a teologia bíblica. É um conceito de salvação, de autoridade de Cristo. E isso quer dizer que eles só foram possíveis graças à vitória de um tal Miguel. Esse Miguel não pode ser algum anjo no céu. Ele precisa ser o próprio Cristo, porque ele é o vitorioso na guerra. Então talvez, e eu estou dizendo talvez apenas para ser respeitoso com o ambiente teológico, mas essa é uma crença minha, Miguel seja uma referência direta a Cristo. Se você quiser posteriormente entender melhor esse assunto, você pode procurar um artigo da revista Querigma, chamado Miguel, Identidade e Função a partir de uma perspectiva bíblica, do autor Luan Henrique Gomes Ribeiro. E aí você vai ter uma discussão um pouco mais ampla desse assunto. O ponto é que nós temos uma guerra. Nós não sabemos até que ponto essa guerra é física ou ideológica. A palavra que é usada para se referir à guerra significa guerra mesmo, confronto, significa batalha. Então nós não sabemos até que ponto essa guerra foi física e ideológica. O ponto é que o dragão perdeu a batalha. Olha o verso 8 aí o que diz. O dragão perdeu essa batalha que ocorre após a entronização de Cristo. E então ele e os seus anjos foram expulsos do céu. João não se prende aos detalhes de como aconteceu a batalha em si, mas ele deixa clara a informação mais importante. Jesus é vitorioso, o diabo é perdedor. Ponto. Essa é a informação mais importante. Houve vitória por parte de Jesus. E no verso 9 diz que esse enorme dragão é a antiga serpente que se chama diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Nós temos aqui uma tripla identificação do inimigo de Deus. E nesta tripla identificação, nós temos uma informação importante. O diabo está sendo identificado no contexto da guerra, ok? Então é no tempo presente da guerra ele está sendo identificado. E ele é identificado como sendo uma antiga serpente, diabo, que significa caluniador, Satanás, que significa adversário ou acusador. E a terceira identificação é que ele é sedutor de todo mundo. A pergunta que nós poderíamos fazer é: como que ele é a antiga serpente, caso essa guerra tenha acontecido antes da criação? Como ele é caluniador e acusador? A quem ele caluniou e acusou se essa guerra ocorreu antes da criação do mundo? Ou, a que mundo ele seduziu se essa guerra ocorreu antes da nossa criação? Então essas são descrições importantes que são dadas a nós. Mas o mais importante é que no verso 9, no finalzinho do verso 9, nos é dito que ele foi lançado para a terra com os seus anjos. Quando ocorreu essa expulsão, ele
ela ocorreu após essa guerra. E essa guerra ocorreu após a entronização de Jesus. O verso 10, aqui do capítulo 12, deixa claro que nós estamos falando de um momento onde ocorre a transferência da autoridade e do governo desta terra para Jesus. Deixa claro. E aí, nós temos uma palavra que é importantíssima do verso 9, que é a palavra expulso. Ele foi expulso. A palavra expulso aqui é uma tradução de um termo grego que é usado na Bíblia para duas coisas. Uma delas, uma excomunhão, é quando alguém perde a salvação, perde a possibilidade de vida eterna, e uma punição legal. É usado na Bíblia de forma abundante nesse segundo sentido. Portanto, a expulsão de Satanás neste momento é uma condenação, é um termo legal, é uma punição legal. Ele está recebendo uma punição definitiva. Ele não tem mais acesso ao céu. Ele não tem mais acesso. E você já deve ter percebido que a primeira expulsão de Satanás do céu, em Isaías 14, Ezequiel 28, não fez com que ele parasse de frequentar o céu. Ele continuou frequentando. Nós sabemos disso, primeiro, porque após receber o domínio dessa terra por parte de Adão, quando ele engana Adão, ele se torna o dominador dessa terra. Jesus o chama 3 vezes no Evangelho de príncipe deste mundo, 3 vezes. Quando Jesus é tentado lá, no deserto, Satanás chega a oferecer todos os domínios da terra para Jesus. Fala assim, olha, se você me adorar, eu te entrego tudo, eu te dou o domínio de tudo isso. Porque, na verdade, ele tinha o domínio sobre os reis desse mundo. Ele estava como príncipe deste mundo. Mas 2 vezes são importantes. A primeira é em Jó, quando ele aparece como representante do planeta Terra, para colocar Jó à prova. E a segunda é no livro do profeta Zacarias, capítulo 3, verso 1 e 2, quando ele está lá no céu, acusando o sacerdote Josué. E ele está lá fazendo uma função de acusador, tentando fazer com que o sacerdote Josué seja rejeitado por Deus. O que Satanás está fazendo no céu depois da expulsão? Ele assumiu um novo posto, representante do planeta Terra. Então ele tinha acesso ao céu. O fato é que a situação muda definitivamente na morte de Jesus na cruz. Lá em João, capítulo 12, verso 31 a 32, Jesus diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Ele está se referindo a Satanás. E nesse mesmo contexto ele diz no verso seguinte: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ou seja, no contexto em que Jesus é levantado da terra na crucificação, Satanás também está sendo expulso, perdendo a função de príncipe desse mundo. Colossenses capítulo 2, verso 15. Desse modo, Jesus desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. É o que Colossenses diz aqui, capítulo 2, verso 15. Na cruz, Jesus envergonha as autoridades espirituais, os poderes espirituais. 1 Pedro, capítulo 3, verso 22. Jesus subiu aos céus e está à direita de Deus, ou seja, entronizado, e a eles estão sujeitos os anjos, as autoridades e os poderes espirituais. Quando Jesus é entronizado, todas as autoridades espirituais estão sujeitas a ele. Mas talvez o texto mais importante para isso está no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 20 a 22, quando Paulo diz assim: Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e assentando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de qualquer poder, de qualquer governo, de qualquer domínio, e todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Ou seja, ao ressuscitar da crucificação,
Jesus ressuscita, apto para assumir um posto que o diabo usurpou por anos. Por anos ele se manteve como príncipe desse mundo, governou os reis da terra, mobilizou as pessoas na terra, e Deus ali agindo através de seu povo, e o inimigo de Deus colocando perseguidores contra o povo de Deus. Mas aí Jesus vem a esse mundo. Chega o dia da cruz, o dia da crucificação, e lá está Jesus morrendo, e o diabo achando que estava vencendo. Mas quando Jesus ressuscita dos mortos, ele percebeu que perdeu definitivamente. A guerra estava perdida, não havia mais esperança para ele. Estava definido a direção desse mundo. Então só resta uma coisa para ele: tentar entrar em guerra novamente contra o próprio Cristo. Então houve batalha no céu, uma guerra. E o fato é que, ao morrer e ressuscitar, Jesus recobra o reino de Deus completamente para si, através de uma vitória definitiva sobre o inimigo de Deus. Na cruz ficou claro para o universo que Deus é bom. Na cruz ficou claro para o universo que Deus é justo. Na cruz ficou claro para o universo que as acusações do diabo eram mentirosas. Na cruz ficou claro que Satanás é sujo, o seu propósito leva à morte, ele não ama, ele quer destruir. Ficou claro para o universo, ninguém mais tem dúvidas. Agora Deus fez o que ele não fez quando Satanás pecou a primeira vez no céu. Porque lá naquele contexto poderia surgir dúvidas na cabeça de todos os filhos de Deus sobre o caráter de Deus. Então Deus deixou Satanás manifestar toda a sua maldade para mostrar ao mundo que os seus propósitos não prestam. E quando Satanás mata o próprio Cristo na cruz, o leva através do poder romano até a cruz, fica evidente quem estava com a razão desde antes da criação do mundo. Então agora Deus oferece, ou melhor, ele exprime o seu juízo final e expulsa judicialmente Satanás do céu e o reduz completamente. Ele o excomunga para sempre e oferece a Satanás o seu juízo eterno. Amigos, tudo isso só foi possível por causa da cruz de Cristo. A cruz marca um ponto decisivo na história espiritual. Nela, o governo justo de Cristo substituiu o governo abusivo de Satanás. É na cruz que nós recebemos salvação. E olha o que o verso 10 diz. Alguém começa a cantar um hino, e é um hino que é o hino do nosso coração hoje. No verso 10 diz assim: agora chegou a salvação. Perceba como não pode ter acontecido essa guerra antes da criação. Não tinha razão de salvação ainda para o ser humano. Mas agora chegou a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Agora, olha o advérbio de tempo, agora. Só foi possível essa vitória porque Satanás foi vencido na cruz e expulso definitivamente do céu. Quem representa o nosso planeta nas cortes celestiais agora? Jesus. E isso me deixa muito feliz. Porque significa que, ao invés de ter um representante que só vive para acusar os próprios irmãos, para apontar o dedo o tempo todo: Senhor, esse aqui não presta, esse aqui não merece salvação. Ao invés de ter esse indivíduo lá perto do trono de Deus, sabe quem tem agora? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que ama, que perdoa, que entende, que acolhe. A especialidade do diabo sempre foi acusar. Diz a Bíblia que ele foi lançado para a terra, o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusa dia e noite, diante do nosso Deus. A especialidade do diabo foi sempre acusar. Não participe dessa formação, não participe. Quando eu e você começamos a reger a nossa vida a partir da acusação, da crítica, da fofoca, nós estamos participando de uma especialidade que pertence ao diabo. Essa sempre foi a especialidade dele.
Se o diabo acusa, Jesus perdoa. Se o diabo condena, Jesus restaura. Se o diabo critica, Jesus oferece acolhimento. É assim que Jesus ganha dele. E no verso 11 diz que essa vitória está à nossa disposição. Os filhos de Deus o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram. Não amaram a própria vida nem mesmo diante da morte. Esse é o segredo da vida vitoriosa. Esse é o segredo de uma boa vida. Uma vida que entende que todas as vitórias necessárias foram alcançadas no sangue de Cristo Jesus, vertido em nosso lugar na cruz do Calvário. Por essa razão, o tema do livro do Apocalipse, e essa é a parte central teológica do livro, o tema do livro do Apocalipse não é uma batalha ou várias batalhas militares. Ele contém esses eventos, mas não é esse o tema do livro do Apocalipse. O tema do livro do Apocalipse é a conquista final da graça de Deus sobre o pecado e sobre Satanás. O tema é: Satanás vai fazer miséria nesse mundo, mas Cristo é maior. Ele salva, Ele restaura, Ele é poderoso. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse é o tema do Apocalipse. É uma revelação de Jesus, do seu poder, da sua graça, da sua magnitude. Então, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós precisamos ser constrangidos por um Deus poderoso na pessoa de Cristo. Isso enche o coração de esperança, porque ao vivermos essa vida cheia de lutas, cheia de batalhas, cheia de dificuldades, a gente precisa ter a certeza que nós não estamos desassistidos. Cristo está conosco, Ele é vitorioso ontem, hoje e para sempre. Nós não precisamos ter medo. Então acalma esse coração, respira. Ninguém te vence no mundo espiritual, porque você se entregou completamente a Cristo Jesus. A vitória é certa. Quero concluir essa reflexão a partir do verso 12, que é uma notícia muito ruim para nós, terráqueos. Diz que os céus podem ficar alegres, mas a terra e o mar vem terror, porque o diabo desceu até nós com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Já que ele não venceu a Cristo, ele não pôde atacar a quem ele mais odiava, ele ataca as pessoas que Cristo mais ama. Todos nós, os filhos de Deus. Então aqui está a explicação do porquê às vezes tem tanto sofrimento na tua vida. É o diabo tentando te derrubar também. Só que quando ele percebeu que havia sido lançado por terra, ele perseguiu o povo de Deus, mas o povo de Deus foi salvo, foi protegido por Deus. E no verso 17, olha que informação importante. O dragão se enfureceu contra a mulher, que é uma representação do povo de Deus, e passou a lutar contra o restante dos seus filhos, um remanescente. E a característica desse remanescente é que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Você tem tentado ser obediente aos mandamentos de Deus e tentado se manter fiel ao testemunho de Jesus? Então Satanás vai atrás de você com grande fúria. Pouco tempo lhe resta. Certa vez na minha vida eu ouvi uma pessoa muito simples, mas falou o que eu precisava ouvir nesse momento da minha vida. Estava passando um momento difícil e ele falou assim: olha, Satanás não ataca pedra em pau morto. Se ele está te perseguindo é porque ele sabe o potencial que você tem se estiver nas mãos de Deus. E eu fiquei pensando como concluir essa série que fala sobre guerra, mas fala também sobre o amor de Deus através da cruz. E eu me lembrei de um texto do apóstolo Paulo. Eu quero te convidar a ler esse texto comigo nesse momento. Romanos capítulo 8. E é com ele que nós concluímos. É para mim o texto mais bonito do Novo Testamento, definitivamente. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Olha só como Paulo expressa a segurança que nós podemos ter hoje da proteção de Deus. Ele diz assim: o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas?
Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Satanás se atreveu. E você sabe o fim dele. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. A justiça vem do próprio Deus. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo morreu e ressuscitou e está assentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Entendam a importância do fato de Cristo ter assumido o trono agora, porque é o símbolo final de que ninguém pode nos vencer, porque Cristo já está a nosso favor, assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Verso 35. O que pode nos separar então do amor de Cristo? Serão as aflições ou as calamidades, as perseguições ou a fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Será que essas coisas podem nos afastar do amor de Cristo? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos como ovelhas levadas ao matadouro. Essa é a realidade humana. Mas a Bíblia diz, verso 37, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Se até aqui Satanás te prendeu, fez miséria na tua vida, destruiu uma boa parte do trajeto da tua vida, se até aqui você sente que está cansado, está exausto desse mundo, não aguenta mais, eu quero te trazer uma palavra de esperança. Nada nesse mundo é mais poderoso que Cristo, nem mesmo o seu pecado. A cruz de Jesus é o alerta final ao mundo de que Deus é bom, Deus é amor, Deus é perdão. E nós podemos continuar a jornada dessa vida com a certeza de que nós somos profundamente amados por Deus. Amém? Então eu quero cantar com você agora sobre a cruz. Eu quero louvar a Deus junto contigo agora, falando sobre a cruz de Cristo, que ao olharmos para ela, nós somos redimidos. Louvado seja Deus, porque a esperança reacende nosso coração, e nós juntos podemos louvar, e você pode se colocar em pé para louvarmos juntos. Todos juntos.
Senhor Deus, obrigado por esta graça maravilhosa que nos é apresentada através da Tua cruz, a cruz do Calvário. Nós estamos agradecidos porque nessa vida de conflitos morais entre o bem e o mal, nós temos a certeza da vitória na pessoa de Cristo Jesus. Obrigado por ser o nosso Rei, nós o adoramos por isso. Obrigado pela iniciativa divina de vir a este mundo, morrer em nosso lugar. Nós te agradecemos por isso. Obrigado pelo cuidado que o Senhor nos oferece dia a dia na nossa vida, mesmo não merecendo. Nós só podemos chorar no teu colo e dizer muito obrigado, Senhor, porque pela tua graça nós fomos salvos, restaurados e redimidos. Leva-nos em paz, na certeza da graça transformadora e salvadora de Cristo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Sejam sempre bem-vindos à Nova Semente, essa comunidade da Igreja 27º Dia.